Querido Deus, amado Pai, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, meu Pai. Te agradecemos, Senhor, pela presença, meu Deus, de cada irmão que se dispôs a estar na tua casa, para louvar o teu santo e poderoso nome, para aprender, Senhor, da tua palavra, meu Pai. Agradecemos pelo cuidado, pela proteção que o Senhor teve com cada um de nós ao longo do dia, seja no nosso trabalho, seja no nosso lar, meu Deus, seja na ida e na vinda, meu Deus. Obrigado, Senhor, pelo seu cuidado em nossa vida. Receba a nossa oração nesta noite, o nosso louvor, meu Pai. Nos ensina, meu Deus, nos capacite, meu Deus, a aprender a tua palavra, a fazer a tua obra, a fazer o teu querer, meu Pai. Abençoe aqueles que não vão poder estar conosco, meu Deus. Se houver porventura alguém que está a caminho, meu Deus, esteja abençoando no caminho, meu Pai. Seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Irmão, a gente pode louvar os hinos? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus, irmãos. Mais um dia, Deus nos trouxe aqui para louvar e agradecer o nome dele e aprender mais a palavra, amém? Eu quero estar louvando junto com a igreja o hino de número 15. Vamos estar louvando todos juntos com bastante amor e alegria para o nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Quando seco andei e perdido caí, longe, longe do meu Salvador, mas o céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvi a fama dessa graça sem par e do céu trouxe nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado
sobre minha espada também, apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro me achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé e meus olhos abri, e agora eu em sua luz. Quão de gozo então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer na cruz, para salvar ao pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé e meus olhos abri, e agora me abre em sua luz. Glória a Deus, irmãos. Deus é fiel. Vamos estar louvando o próximo 1:30. Pela fé que uma vez me foi dada, para servir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura, para lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura, contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Até que um dia receba no céu a coroa que me dá
dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao final esta lição, combati o combate de amor, e coroa terei com justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Tenho um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Glória a Deus, irmão. Das palmas do Senhor Jesus. Assim que a Cristo. Amém? Esse hino fala de luta, né? Fala de caminhada com o Senhor. E nós precisamos ter conhecimento da palavra. A Bíblia diz assim que o povo perece por falta de conhecimento. Durante a caminhada a gente tem que ter conhecimento para vencer as batalhas, ter a armadura do Senhor em nossa vida. Amém? Vamos aprender mais um pouco da palavra? Amém? Pastor Marco, Deus abençoe, irmãos. Meus irmãos, com a paz do Senhor, amém? Amém. Glórias a Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, vamos abrir em 2 Coríntios, capítulo de número 12. Glórias a Deus. Vamos conceder a graça nesta noite. Amém? Amém. Diz assim, vou ler a partir do 1 até o 10. Não é conveniente para mim, sem dúvida, gloriar-me. Eu passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos. Se no corpo eu não posso dizer, ou se fora do corpo eu não posso dizer. Deus o sabe. O tal foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, ou eu não posso dizer, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indescritíveis que o homem não é lícito proferir. Do tal me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque embora desejasse gloriar-me, eu não serei um tolo, porque direi a verdade. Mas agora disto me abstenho, para que nenhum homem pense de mim acima do que me vê a mim, em mim, ou que ouve de mim. E para que eu não me exaltasse acima da mentira, pela abundância das revelações foi-me dado um espinho na carne, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, para que eu não me exaltasse acima da medida. Por essa coisa, eu supliquei ao Senhor 3 vezes para que ele se afastasse de mim. E ele me disse, a minha graça te basta para ti, porque a minha força se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Portanto, eu tenho prazer nas fraquezas, nas censuras, nas necessidades, nas perseguições, nas aflições por causa de Cristo. Porque quando estou fraco, então eu sou forte. Glórias a Deus. A gente vai começar com esse texto e a gente vai voltar nele daqui a pouco. Mas está falando a respeito de um homem que nós conhecemos, Paulo, que diz que lhe foi dado um espinho na carne. Quando ele rogou a Deus para que tirasse, Deus respondeu para ele que a graça do Senhor bastava, porque o poder de Deus se aperfeiçoava na fraqueza de Paulo. Então Paulo lhe disse que se gloriaria então na fraqueza, para que se repousasse o poder e a graça de Cristo sobre a vida dele. O que eu quero falar hoje, um pouquinho, é a respeito de pequenas ferramentas nas mãos de um grande Deus.
Vamos ler alguns textos. Amém? Alguém lê para mim, por favor, Juízes, capítulo 6, versículo de número 15. E ele me disse: Ai, Senhor Deus, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Glória a Deus. Manassés era considerado uma das menores tribos. E Gideão fala que a família dele era a menor da tribo de Manassés e ele era o menor da casa de seu pai. E ele pergunta para o Senhor: com que livrarei eu a Israel? Porque o Senhor, quando ele malhava a tribo, o Senhor aparece para ele e fala para ele que o Senhor era com ele e que através dele ia dar livramento para o povo de Israel. Então Gideão, ele olha para si e fala: mas Senhor, eu? Com que eu vou fazer um negócio desse? Eu sou menor da casa do meu pai, a minha casa do meu pai é a menor da minha tribo. Ou seja, eu não tenho condição nenhuma de fazer algo do tipo. E o Senhor fala: vai nessa tua força, varão valoroso, porque o Senhor é contigo. Nos versículos seguintes, a gente vai ver Gideão pedindo um monte de sinal para Deus. Diversas coisas querendo provar: não, tinha mesmo Deus é comigo mesmo, isso é o Senhor mesmo que falou comigo, porque não estou acreditando no negócio desse não. Os midianitas vinham já há um bom tempo subjugando o povo de Israel por causa do pecado. E quando eles começaram a clamar, Deus escolhe então, mas Deus escolhe um de posição elevada? Não. Escolhe um que é conhecido? Não. Escolhe Gideão. E Gideão, olhando para si mesmo, dizia que não era capaz. Mas o Senhor disse que era com ele. Se o Senhor é com ele, isso, então, bastava. E Deus deu livramento através da vida de Gideão, sim ou não? Sim. Sim. E com apenas 300 homens, derrotou mais de 135. 135 ou 185? Agora falou, meu Deus. Alguma coisa aqui teve duas situações que foram muitos. Uma de Senaqueribe e a outra de Gideão, confunde esses números de vez em quando. Mas, de fato, o Senhor deu vitória para eles. Porque o Senhor era com Gideão. Glória a Deus. Agora alguém lê em 1 Samuel 16, versículo 11. Esse é um outro conhecido também. Perguntou Samuel e disse: acabados os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta um mais moço, que estava assentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos ao livro sem que ele venha. Glória a Deus. Isso aqui é quando Deus rejeita Saul e manda Samuel à casa de Jessé, dizendo: dos teus filhos eu tenho me provido de um rei. Escolhi um rei entre os filhos de Jessé, e Samuel vai. Então o pai de Davi, Jessé, passa todos os filhos. E Samuel já olha o primeiro e falou: esse aqui é forte. Porque Saul era forte. Se a gente for ver quando Saul foi escolhido, diz que da altura do ombro para cima não tinha ninguém que se assemelhava a Saul. Então tinha posição de guerreiro, tinha aparência de guerreiro, era um homem forte. E quando chega na casa de Jessé, olha os filhos mais velhos, já em idade de guerra, já guerreiros, fala assim: é esse. E Deus responde: não, eu não vejo como o homem vê. O homem se atenta para a aparência, mas eu olho o coração. Então Samuel pergunta: já acabaram os teus filhos? Falou assim: mas é possível, Deus mandou aqui falando que tinha um, mas passou tudo aí, não é nenhum desses? Não é nenhum desses que o Senhor escolheu? Falou assim: não, ainda falta o menor, que está no campo apacentando as ovelhas. Então Samuel fala assim: nós não assentaremos até que ele venha. E quando ele vem, Samuel então unge Davi. Detalhe, ele ungiu Davi, falou para quê? Não, porque se falasse, Saul ia ficar sabendo, ia querer matar o menino mais cedo. Mas ungiu. E a partir daquele dia, então, algo começou
a mudar na vida de Davi. Vamos até um pouquinho aqui a Davi, antes da gente progredir, fazer uns paralelos entre Davi e Saul. Saul, quem pede um rei para Deus? O povo. E Deus escolhe um rei de acordo com aquilo que o povo gosta. Tinha aparência de rei, porque o povo de Israel chegou diante do Senhor e falou: as outras nações têm reis que vão à sua frente. A gente vê armadura diferente, vê um rei indo à frente deles, a gente quer o mesmo. Então, Deus fala para Samuel: Samuel, não precisa se entristecer não. Não é você que eles estão rejeitando, é a mim. Eu vou dar um rei para eles. Então escolhe um rei que vai agradar o povo. E Saul é escolhido rei. Só que tem um detalhe: quando Saul é escolhido rei, no dia que é para nomear Saul a rei, ele esconde. Ele está escondido no meio das batalhas. E quando cai a sorte, cai sobre a família de Saul, e cai sobre Saul, fala assim: cadê o homem? Deus tem que revelar, falando que ele está escondido no meio das batalhas. Cuidado. Às vezes Deus está te chamando. Você está com medo de chamar, está tentando se esconder. Deus vai te revelar. Não tem como esconder de Deus. Tem jeito? Se eu subir nos mais altos montes, se eu descer no mais profundo mar, não tem para onde correr. Não tem como fugir da presença de Deus, dos olhos do Senhor. E Saul tentou fugir. Então Deus revela aonde Saul está. Então o rei que o povo tinha escolhido, quando foi chamado, escondeu. O rei que Deus escolheu não foi chamado, esconderam ele. Mas no momento que chegou para ser revelado, Deus manda o chamar. Então, mesmo que você não esteja presente, fala assim: não vou esconder de Deus não, mas vou habitar ele no culto. Não preocupa não, no próximo Deus te conta. Quem manda chamar. Não tem como fugir. Para aquilo que Deus tem preparado para você, não adianta você tentar fugir. Porque Deus vai te encontrar. Uma dica: é melhor obedecer que sacrificar. Bem mais complicado sacrificar. Saul, ele se desobedece a Deus. Por isso que Deus manda levantar um outro, que era Davi. O interessante é que Saul tinha a aparência de guerreiro, sim ou não? Era um homem forte, sim ou não? Mas quando aparece um gigante, o que Saul faz de novo? Olha, enfrentar Golias? Não foi nada. Olha o tamanho do homem. Imagina que Saul não era baixo, devia ter uns 2 metros de altura só. Mas Golias era muito mais alto, muito mais forte. E quando vê naquela situação, Saul não enfrenta. E nenhum dos seus homens tem coragem de enfrentar. Quem que enfrenta? Pequenininho. Sabe por quê? Porque a proteção que Saul tinha, Golias também tinha. Arma, armadura, escudo, coisas que o homem mesmo produziu. Mas a proteção que Davi tinha, Golias não tinha. Davi, quando vai diante do gigante, fala assim: você vem a mim com armas e com escudos, eu vou a ti em nome do Deus vivo. O gigante tinha armas produzidas por mãos humanas para o proteger. Davi tinha para se proteger aquele que criou o gigante. Então tinha muito mais poder sobre o gigante. Então, se Davi vai, ele enfrenta. Por quê? Porque ele foi capacitado, foi ungido, e ele sabia quem estava com ele, tanto que ele chega diante e fala assim: eu vou a ti em nome do Deus vivo. E Saul já sabia que ele tinha sido rejeitado por Deus, por isso que ele não tinha coragem de enfrentar. Por isso que ele não foi à frente da batalha, e Davi, mesmo pequenininho, não tendo aparência, aos olhos dos homens falando assim: esse aí, coitado dele, não vai dar conta não. Mas Deus era com Davi. Glória a Deus. O que a gente brada no final do culto? Se Deus é por nós, se Deus é por nós, quem será por nós? Está temendo o quê? Está tentando se esconder do quê? Não tem motivo. Se Deus é por nós, ninguém é contra nós. O inimigo não adianta se levantar contra nós, porque nós temos a proteção, o auxílio de Deus. E isso basta. Amém?
27. Vamos voltar um pouquinho para Gideão. Deus deu vitória através da vida de Gideão. Fez com que o povo fosse vitorioso. Então eles falam para Gideão, vamos fazer o seguinte, você e seus filhos, você vai reinar sobre nós, depois seus filhos vão reinar sobre nós, porque Deus deu livramento através da sua vida para nós. Gideão fala assim, não quero isso não. Só quero uma coisa de vocês. Os brincos que foi disposto para os midianitas, deem ele para mim. O que você vai fazer, Gideão? Alguém leu 8:7? Nesse mesmo fez Gideão uma estola sacerdotal e a pôs na sua cidade, em Ofra, e todo Israel se prostituiu ali após ela, a qual veio fazer um laço a Gideão e a sua casa. Gideão fez esse estola, o éfode sacerdotal, e colocou na sua casa. Mas o povo começou a adorar aquilo. E a palavra diz que foi também uma armadilha para Gideão e para sua família. Aquilo que ele fez. Então, o homem que deu o livramento para o povo de Israel, que Deus deu vitória para eles contra os midianitas, foi algo tremendo, glorioso. Agora vai esse época e começa a se prostituir perante ele. Imagina que estavam adorando uma época, adorando uma roupa. Olhando aquilo lá, o povo deveria se curvar, ou prestar culto, alguma coisa do tipo aconteceu ali, porque diz que o povo se prostituiu. Esqueceu-se de Deus e começou a adorar aquilo lá. Mas Deus ainda foi misericordioso e durante 40 anos que Gideão continuou vivo, Deus deu paz para o povo de Israel. Mas o povo errou, desviou-se do caminho. E Gideão também. Foi ele que fez esse negócio aí e foi um laço para ele e para a sua família. 2 Samuel, capítulo 11, versículos 4 e 5. Isso. Vamos voltar para Davi. Segundo Samuel, capítulo 11, versículos 4 e 5. Eu mantenho aberto aqui, tem mais alguns que a gente vai ler depois. Então eu Davi essa vez, e eu não vou trazer, entrando ela, a eles e deitou com ela. E já ela se tinha purificado da sua imundície. Então voltou ela para sua casa. E a mulher conseguiu e enviou saber Davi e disse: ele já estou. Davi já tinha se tornado rei nessa altura. Depois de Deus ter livrado ele tanto da mão de Saul, quantos anos Saul perseguiu Davi, Deus livrou Davi. E agora Davi, rei, um dia vai dar uma volta no palácio, na época que os reis deviam ir para a guerra, mas Davi estava em casa, escondendo o frio de pijama, e foi dar uma voltinha no palácio, olhou, viu uma mulher se banhando, e falou assim, manda ela vir aqui. E quando manda vir, ele pergunta, quem que é essa? E eles respondem para Davi, não é a mulher de Urias? Foi Deus? E ainda assim Davi falou que era para trazer até ele. E ele então, deles com aquela mulher Batseba, depois ela manda um recado para Davi. Traga. Deu problema. E agora? O que Davi faz? Primeiro mandou ele ir da guerra. Mandou Urias ir da guerra, dá um descanso para ele. Mandou o homem vir com a ideia. Ele vai vir, vai querer, né, matar a saudade da sua esposa. Ela já está grávida, vão pensar que o filho é dele. Tudo bem. Deu certo? De maneira alguma. Urias falava, meus irmãos na guerra, e eu vou entrar na minha casa para me alegrar com minha esposa e descansar? De jeito nenhum. Dormiu na porta de casa mesmo. Não entrou. Então Davi vendo aquilo, fala assim, agora, o que eu vou fazer com esse rapaz? Versículos 14 ao 17.
maior força da peleja, e retirai-vos de trás dele, para que seja ferido e morra. Aconteceu, pois, que tendo Joabe, observando bem a cidade, pôs Aurias no lugar onde sabia que havia homens valentes. Saindo os homens da cidade e pelejando contra Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias, o Heteu. Deu uma carta na mão dele com a sua própria sentença de morte. Urias era tão fiel que nem tentou espiar, confiou no seu rei. Entregou a Joabe, e Joabe colocou ele à frente, e Urias foi morto, por ordem de Davi. Agora Davi pensou, está tudo certo. Versículo 27. E passado um noivo enviou Davi e recolheu em sua casa. Ele foi por mulher e ela deu um filho. Porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Então Davi mandou chamar Betseba, tomou ela por mulher, e Betseba lhe deu o filho. Porém, esta coisa pareceu mal aos olhos do Senhor. Tem como esconder de Deus? Não tem jeito. Davi escondeu de todo mundo, sim ou não? Ninguém mais sabia. Era ele, Betseba, o segredo estava guardado, agora ela era viúva, então ele entrou como salvador, tá? Uma mulher viúva, tomou por esposa, agora vai ter um filho do rei, está tudo certo. É o que ele pensava. Mas isso não pareceu bem aos olhos do Senhor. Deus manda Natan visitar Davi. Natan conta uma história em outra. Que um viajante chegou na casa de um amigo. Ele tinha um monte de ovelha. E tinha um vizinho dele que tinha uma ovelha só. Em vez de ele sacrificar uma das suas ovelhas para dar alimento para o seu viajante, ele pegou aquela única ovelha daquele seu vizinho. Como aconteceu isso, meu rei? Que pague 4 vezes a pessoa que fez isso. É você, velho. Então Davi fala, pequei. Pequei contra o Senhor. Agora indo mais um pouquinho em relação às diferenças de Davi e Saul. Quando Samuel dá notícia de que Deus tinha rejeitado Saul, Saul se desespera porque ele ia perder o reino, sua riqueza e tudo que ele tinha. Já Davi, quando ouve isso, a gente vai ver um salmo dizendo, Davi falando, Senhor, não retires de mim o seu espírito, nem afaste da tua presença. Não importa a imagem, não importa a coroa. O que vale é a tua presença. Mesmo depois disso, no final da vida de Davi, Deus falando a respeito de Davi, ainda disse que ele era um homem segundo o coração de Deus. Como eu disse, pequenos instrumentos nas mãos de um grande. Romanos 7, versículos 18 e 19. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem em mim, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuar. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala que o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo. Porque na minha carne não habita bem, mas aquilo que é mal. Versículos 24 e 25 desse mesmo capítulo 27. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor,
assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Paulo está dizendo, com o meu entendimento, com a minha compreensão, com a minha vontade, com o meu intelecto, eu sirvo a lei de Deus. Eu observo aquilo que é correto, eu medo por aquilo que é correto, mas a minha carne peca. Tem alguém aqui que sem pecado? Pastor Zé não deve ter pecado, não. Que isso, pastor? Pastor da igreja? Todo mundo olha, não deve ser perfeito. Está igual a Enoque, andando no Senhor. É assim. Tem algum ser humano que não é? Por mais que a gente queira, porque o crente ele não pode querer pecar, ele também está abusando. Mas a gente, vez de outra, acaba caindo, tropeçando. Todos pecam. A própria palavra diz: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Porque o único ser humano que não pecou foi Jesus. Depois dele, e antes também, não teve. Não o primeiro casal não conseguiu. A única coisa que não podia fazer, não vai comer daquele fruto ali. O restante tudo podia comer. É interessante que vai falar que a árvore da vida já pegou lá, porque não deu colocar um querubim e depois proteger. Comeram da árvore da vida? Não, foi comer da outra. Você vê, né? Todos pecaram, todos erraram. Gideão errou. Davi errou. Foi muito ou pouco? Davi foi complicado o negócio. Que é isso? Traiu, ainda mandou matar o rapaz. Só pela graça. Mas deixa eu te perguntar. Isso anulou, impediu que Deus agisse através da vida de Davi? Porque Davi se arrependeu disso. Porque Davi fez aquilo e falou assim: mesmo. Dessa vez, chutei o baldinho com força. Mas tem misericórdia de mim. A gente não vê Davi fazendo a mesma coisa de novo. Não vê ele fazendo aquele mesmo pecado. Teve outros pecados? Com certeza. Não há dúvida. Por que eu estou falando isso? Porque o que mais nos trava hoje em dia, às vezes a gente olha para nós como Gideão olhou, mas eu tenho as minhas imperfeições, mas eu tenho as minhas fraquezas. A questão é que a palavra diz que nós temos um tesouro em vaso de quê? De barro. Para que a glória não seja nossa, mas dele. Precisamos compreender que enquanto estamos num processo de aperfeiçoamento, não significa que Deus não quer usar a sua vida. Não quer que você seja ferramenta na mão dele. Muito pelo contrário. Vá que no processo ele vai te aperfeiçoando. O dia que você estiver pronto, preparado, 100%, então ele vai tocar você. Mas enquanto estamos caminhando aqui, nós temos falhas, nós temos sim ou não? O problema é deixar essas coisas nos parar e nos afastar da presença. É nos acomodar com isso e falar assim: já que é assim mesmo, então, Saúl estava mais preocupado com o reinado, não estava nem aí com a presença de Deus. Eu falei assim: mas eu vou continuar rei? Pode continuar rei. Então, tá bom. Que eu fique rei até o final da noite, não estou nem aí com a presença de Deus. E foi tocando sem a presença. Isso é um problema. Mas ser perfeito, meus irmãos, isso nós não vamos conseguir. Isso não significa, lógico, como eu estou dizendo, que nós devemos nos entregar às nossas paixões. Muito pelo contrário, a gente tem que lutar contra elas o tempo todo. Mas se nós não ganhar? 1 João 2, versículo 1. Meus filhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Eu escrevo para que você não peque, para que você lute, para que você persista. Mas se você perder essa batalha, você tem um advogado.
junto com o Pai, que é Cristo Jesus. Voltando para Coríntios. A palavra não deixa claro qual que era o espinho da carne de Paulo. Mas mesmo Romanos, às vezes a gente tem uma noção, ele dizendo que aquilo que ele queria fazer ele não conseguia. Mas o pecado que ele não queria, isso perseguiu os passos dele. E não tem homem na Bíblia mais usado, depois de Jesus, para falar tanto a respeito do pecado e da luta contra o pecado. E Paulo mesmo está dizendo que, olha, eu queria vencer isso, eu estou falando para vocês lutarem contra isso, mas tem momentos que eu não consigo. Tem situações que eu não sou capaz. E quando eu roguei a Deus falando, Senhor, tira isso de mim, por causa das coisas que o Senhor fez, das visões que o Senhor me deu, eu quero ser perfeito. Ele falou, não, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É quando chegamos diante de Deus e admitimos que somos fracos que Ele nos aperfeiçoa. É quando chegamos diante de Deus e admitimos que não somos capazes, é que Ele nos faz capazes. Porque todas as vezes que por causa daquilo que Deus fez, está fazendo ou realizando nas nossas vidas, se a gente pensar de nós mesmos acima daquilo que convém, a gente está se exaltando. E os que se exaltam são humilhados. Mas aquele que se humilha, Deus o exalta. Então nós temos uma eterna dependência do Senhor para fazer todas as coisas e é Ele quem se responsabiliza por isso. Então, quando Ele colocar alguma coisa para você fazer, faça, porque o Senhor é com você. É Ele quem te dá condição. É Ele quem te capacita. É Ele quem te usa. É Ele quem se responsabiliza. Eu ficava muito preocupado, somente no começo do ministério. Trazia uma palavra para falar, será que foi bom? Será que foi gostoso? Será que eu falei aquilo que o Senhor queria? E aquela preocupação era tão grande, já começava antes de eu fazer qualquer coisa, que às vezes chegava na hora, eu ficava tão nervoso, falava assim, Senhor. Até que um dia o Senhor me explicou, quem dá a palavra sou eu. Você é dependente de mim. Então você descansa e deixa eu fazer, você continua querendo fazer do seu jeito. A partir daquele momento eu descansei. Tem dia que a gente desce para procurar a gente pensa, hoje não saiu nada não. Mas aí a gente fala assim, não sou eu, não é do jeito que eu quero, é do jeito que o Senhor quer. Então tudo que você for fazer para Deus, simplesmente entregue nas mãos dele. Nós somos pequenos instrumentos nas mãos de um grande Deus. Nós somos instrumentos que não são perfeitos, mas estão se aperfeiçoando. E quando a nossa imperfeição aparece, é nesse momento que o poder dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Me recordo um culto, fui ministrar, e aquele dia Deus derramou a graça de uma maneira diferente. Sabe aquele culto que você fala assim, hoje, glórias ao Senhor, porque foi tremendo. Mas antes de sair de casa, eu tinha tido uma discussão com a minha esposa. Aquele dia que você chega no culto e fala assim, mas Senhor, hoje eu não podia nem estar pregando. O que eu vou entregar para esse povo? Eu não consigo, eu não tenho condição. Você não tem condição? Não. Agora deixa comigo. Então é difícil. Então, quando a gente admite que nós não conseguimos e colocamos na mão desse Deus tão grandioso, aí o poder dele se aperfeiçoa. Aí ele faz através da minha pessoa. Então, que nós continuemos sendo esses pequenos instrumentos, mas deixemos Deus usar esses pequenos instrumentos do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, da maneira que Ele quer. Mas eu não sou perfeito, pastor. Ele não pediu para você ser perfeito, Ele pediu para que você deixe Ele te usar, que Ele vai te aperfeiçoando à medida da caminhada, à medida que você vai progredindo. Ninguém está perfeito do dia para a noite, tá? Cheguei hoje, estou na igreja, estou pronto. Estou 10 anos na igreja, estou pronto, estou parado 100%? Não. Mas é por isso mesmo. É para isso mesmo que Deus faz. Para que a gente admita que é o poder dele que se aperfeiçoa. Que é Ele que faz. Que é Ele que faz. Ainda vai aparecer de vez em quando uma rachadura ou outra faz. Mas Ele é poderoso para refazer o vaso, se necessário. Ele é poderoso para aperfeiçoar o vaso. Quantas vezes for necessário.
Então, vaza. Só deixe-se colocar na boleta. Para que eu digo. Fica tentando fugir, não. Tenta esconder, não. Deixa Deus te usar. Da maneira dele. Do jeito que ele quer. Na hora que ele quer. No momento que ele quer. Porque ele sim é um Deus perfeito. Que aperfeiçoa os seus pequenos imperfeitos em suas grandes e poderosas. Amém? Eu tinha falado, mas é isso, não é? Senhor. Que em nome de Jesus, essa palavra entra nos corações dos irmãos e que produz em nós os frutos para o nosso Senhor. Ainda. Muito interessante. Glória a Deus. Boa palavra, bom ensino. Enquanto ele estava ensinando, eu estava meditando sobre os reis que passaram por Israel, principalmente por Judá. E eu saí do livro de 1 Reis, já entrei no 2 Reis, na minha leitura diária. Passei por 1 Crônicas, agora estou em 2 Crônicas. E é muito interessante o livro sobre os reis. Todas as vezes que o rei se colocava como servo do Senhor, ele era bem sucedido. Todas as vezes que ele desviava da presença do Senhor, algo acontecia, o inimigo invadia as terras, invadia o reino. E eu passei há pouco tempo pela leitura do rei Asa. Eu acho muito interessante sobre o rei Asa. Ele era um homem que Abias descansou com seus pais e sepultaram na cidade de Davi, e em seu lugar reinou seu filho Asa, em cujos dias a terra esteve em paz 10 anos. A Bíblia diz assim: Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor. Acabou de levantar um etíope, um grande exército, um exército de 1 milhão de homens e 300 carros. E ele, como diz a Bíblia, ficou com medo. Veio um Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse: ouve-me, Asa, todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco. Enquanto vós estáis com ele, se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixares, vos deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que ensinasse a lei. E o mais interessante de Asa é que ele teve vitória sobre esse grande exército por causa da presença do Senhor. E aí vem um outro exército, que é agora o reino de Israel, e ele, em vez de buscar a Deus novamente, a presença de Deus, ele vai buscar o rei da Síria, para se aliar a ele, para se escutar. E Deus manda um sacerdote novamente. Você confiou? Você não lembra o que eu fiz com você a respeito do exército dos etíopes? Por que você confiou no exército da Síria? E a Bíblia diz que ele até prendeu o sacerdote por causa disso. Aí vem a arrogância em cima do homem, do ser humano. E aí ele vai dizer nos finais dos tempos dele sobre a morte: eis que os mais atos de Asa, assim como os primeiros, como os últimos, estão escritos no livro dos reis de Judá e Israel. No 39º ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés, e a sua doença era extremamente grave. Contudo, na sua enfermidade, não recorreu ao Senhor, mas confiou no médico. O que aconteceu no versículo 13? Descansou Asa com seus pais e morreu no ano 41 do seu reinado. E sepultado no sepulcro que mandaram abrir para si na cidade de Davi. Era para ser um rei muito mais próximo, mais cheio de vitória, sair da presença do Senhor. Às vezes a gente vê reis, né? Que Deus dá, como foi Saúl, que dá um exército, dá um poder, e sobe a cabeça, a soberba vem, a arrogância vem. Até nisso a gente tem que vigiar, como que mostra que a gente é realmente fraco, né? Se a gente não for totalmente
dependente de Deus, se a gente não tiver conhecimento de Deus, não aprender com eles, de homens que estão na Bíblia, como já foi citado aqui, a gente cai mesmo achando que está de pé. A gente se acha superior, se acha o máximo, mas é a presença do Senhor que nos faz assim vitoriosos. Amém? Glórias a Deus. Deus abençoe o pastor Marcos. Vou pedir para a irmã Sandra louvar o hino sobre os ofertantes, amém? Amém. Irmã Dona Valdeira, faça uma oração para os ofertantes, por gentileza. Meus irmãos, a paz do Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te dou graças, Senhor Deus, porque o Senhor é um Deus que supre as nossas necessidades, Senhor Deus, que cuida, Senhor Deus, das nossas vidas em todos os detalhes. Eu te dou graças, Senhor Deus, por isso, Senhor Deus, pelo teu cuidado, Senhor Deus, com a vida de cada um de nós. Eu te agradeço, Senhor Deus, por esse momento, agora nós vamos adorar o Senhor com os dízimos e com as ofertas. Que o Senhor venha abençoar, Senhor Deus, o lar de cada um dos irmãos, de cada ofertante, de cada dizimista da casa do Senhor, repreendendo o devorador, papai querido, no nome de Jesus, visitando aqueles que estão passando por alguma necessidade, Senhor, suprindo, Senhor, as suas necessidades, trazendo saúde aos que se encontram enfermos, abrindo porta de emprego àqueles que necessitam de uma porta. Que o Senhor também venha abençoar, Senhor Deus, a nós que temos, Senhor Deus, o trabalho, para que possamos servir aos nossos patrões, Senhor Deus, como servimos ao Senhor, e possamos servir, Senhor Deus, com excelência. Que o Senhor continue cuidando de nós, que o Senhor continue nos suprindo, Senhor, porque nós dependemos de Ti. Eu te agradeço pelo teu cuidado, pelas provisões do Senhor e pelas bênçãos do Senhor sobre nós. Assim eu oro e agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Santa Igreja do Pai do Senhor. Amém. Pegar essa árvore, todos os irmãos. Vamos pegar muito bem. 515. Glória. Né? Se pelo sabe, ele não vou cantar, ou não os sabe que sua vida irei com meu Senhor pra onde ele for, confiando na graça de meu Salvador. Serviço comigo vai, eu irei, e não temerei, possuirei comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz,
se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com irei comigo vai. É grato sempre a Jesus, levar a cruz, se Cristo comigo vai, eu irei, será a minha sorte a pura luz levar, sua graça e seu poder, quero sempre aqui contar, contente com Jesus, levando a minha cruz, eu falo em Cristo, que é a minha luz. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, possuirei comigo vai. É grato sempre a Jesus, levar a cruz, se Cristo comigo vai, eu irei ao Salvador Jesus. Eu desejo obedecer, pois a sua palavra encontro meu saber. Fiel a Deus serei, o mundo vencerei. Jesus vai comigo, não mais temerei. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, possuirei comigo vai. É grato sempre a Jesus, levar a cruz, se Cristo comigo vai, eu irei. Amém? Nessa oportunidade, nós somos no possível. Cristo comigo vai, eu irei. Lembra de Moisés? Senhor, se o Senhor não for, eu não vou. Manda um anjo, não, eu não vou. Assim na nossa vida. O Senhor bastante conosco. Amém? Amanhã às 19 horas, oração. Venha participar, venha buscar a Deus, venha buscar ajuda de Deus, venha dobrar o joelho, interceder um pelos outros. Nós necessitamos de oração. A casa do Senhor, os irmãos necessitam de oração, a nossa família necessita de oração, a obra necessita de oração. Nós venhamos orar ao Senhor. 19h30, na quinta-feira, com o pastor João Batista, falei certo, né? Glórias a Deus, vai estar ministrando a palavra, venha adorar o Senhor, escutar o Senhor mais uma vez, que Deus venha nos abençoar em nome de Jesus. Amém? Pastor Adriano, peço que o senhor venha fazer oração, já abençoando a igreja.
Pai do Senhor Jesus. Ficamos de pé em nome de Jesus. Querido e eterno e soberano Deus, nós te agradecemos pela boa palavra que desgraça ao nosso coração, Senhor. Obrigado por esta bênção, pelo milagre, pela vitória que o Senhor nos concedeu nesta noite, ó Pai. Obrigado, Jesus, pelo dia que o Senhor nos proporcionou. Senhor, conduza-nos de volta ao lar, debaixo de tuas mãos, guardando-nos e protegendo-nos de todo qualquer tipo de mal, abençoando-nos, Senhor, com Deus, e dando-nos uma noite de bênção, de paz, de alegria, na tua presença, Senhor. Nós oramos pelos nossos irmãos que não puderam estar conosco, que o Senhor também os alcance e abençoe a cada um com toda a sua bênção, no nome de Jesus. Amém. Com as mãos aos céus, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as duas consolações do Santo Espírito do Senhor estejam na nossa vida e assim permaneça para todos sempre. Todos nós também digamos amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Dito Deus, quem dirá? O Senhor é nosso pastor, nada nos faltará. O Senhor é nosso pastor, nada nos faltará. Vamos encerrar em nome de Jesus. Vamos unir suas palmas e cumprimentar o seu nome. Aleluia.